segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que o profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, nós celebramos quinta-feira da 30ª semana do tempo comum. 31 de outubro, como eu dizia no começo da Santa Missa, uma data que é atribuída a aparentemente uma brincadeira inofensiva, algo que não reflete espiritualmente, mas nós católicos precisamos tomar muito cuidado quando nós lidamos com o âmbito espiritual. As pessoas estão perdendo a ideia e a noção do quanto o mundo espiritual é importante. São Paulo, na ideia e na visão de São Paulo, é o mais importante. Ele dizia: não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades que rondam procurando perder-nos. Quando nós falamos sobre esses temas que são importantes, que são muito importantes, que nós falemos, que nós reflitamos, temas, por exemplo, como a existência do demônio, temas como a existência do inferno. A gente que diz assim: não, o inferno não existe. Existe. Não, demônio não existe. Demônio é uma invenção medieval para colocar medo nas pessoas. Demônio cada um de nós tem o bem e o mal dentro de nós, e essa personificação não existe. Existe. Tem um padre chamado Padre Gabriele Amor. É estranho um homem chamado Gabriele, para nós no Brasil é um nome feminino, mas na Itália é um nome masculino. Ele é um padre italiano. Ele foi o padre exorcista do Vaticano por muitos anos. Ele morreu recentemente, deve ter uns 2 ou 3 anos que ele morreu. Padre Gabriele Amor escreveu diversos livros sobre este tema, e ele falava da importância de nós acreditarmos que o demônio existe. Olha que interessante. E é justamente o que nós mais temos visto no mundo de hoje, são pessoas dizendo que o demônio não existe. E ele dizia que, em um exorcismo que ele fez uma vez, em nome de Jesus, pela autoridade da igreja, ele ordenou ao demônio que dissesse algumas coisas para ele. E ele perguntou para o demônio coisas do mundo atual que fortalecem a ação do demônio.
Perguntou para o demônio: o que fortalece a sua ação no mundo atual? E o demônio foi obrigado a dizer que uma das coisas que mais fortalece a ação dele nos tempos de hoje é o fato de nós não acreditarmos que ele existe. É o modo que ele mais gosta, o que mais deixa ele feliz é quando nós não acreditamos que ele existe. Bobagem. Isso é bobagem, isso não existe. Isso é coisa de ficção, isso é coisa de filme, amados. É muito mais do que isso. Então nós precisamos entender que existe uma realidade espiritual na nossa vida. Existe uma luta espiritual. E quando nós entramos nesse âmbito da espiritualidade, nós precisamos ser revestidos das armas para lutarmos essa luta. Nós estamos acostumados a fazer enfrentamentos com relação àquilo que é natural. Então, se eu enfrento um problema, eu sei como resolvê-lo. Ou eu descubro: eu estou com um problema financeiro, o que eu vou fazer? Bom, primeiro vou economizar, vou cortar os gastos mais supernos, vou trabalhar mais, vou arrumar um meio de conseguir uma renda extra, vou parcelar as minhas contas e pago as minhas contas. Pronto, um problema financeiro eu resolvo. Um problema humano se resolve humanamente falando. Estou com uma dificuldade com uma pessoa, o que eu faço? Eu vou lá, eu sento com essa pessoa, converso com ela, a gente resolve, a gente se entende, peço perdão, ela pede perdão e fica tudo certo. Os problemas que nós conhecemos, nós resolvemos das formas que nós conhecemos. Nós vamos adquirindo armas, meios para resolvermos as situações. Só que quando passa para o âmbito espiritual, nós precisamos de armas espirituais para entrarmos nesta luta. Primeira arma espiritual, a oração. Quem não reza já perdeu a batalha. A oração. E deixa eu fazer um comentário aí, só para nós entendermos uma coisa. A batalha no âmbito espiritual influencia na nossa vida. A batalha no âmbito espiritual, ela influencia na nossa vida no âmbito natural também. Se vocês tivessem ideia, a quantidade, entendam bem, nós estamos transmitindo, está gravando isso aqui, então entendam bem o que o padre vai dizer. Não são todos os casos, muito pelo contrário, de doenças, por exemplo, hoje que nós estamos vendo uma quantidade absurda e estarrecedora de doenças do tipo depressão e síndrome do pânico. Se vocês tivessem uma ideia do quanto o âmbito espiritual influencia, para não estar dizendo que tem depressão por falta de rezar, não, viu gente? Tem que ir para o médico, tem que tomar remédio, tem que se tratar. Bom, quando aparece uma pessoa que diz para mim: padre, eu tenho depressão, a primeira coisa que eu falo: já passou do médico, está tomando remédio? Enquanto você não fizer isso, eu não começo nem a rezar por você. Primeira coisa, tá? Então o padre é muito responsável. Não estou dizendo que rezar resolve os problemas de uma pessoa que tem uma doença, mas os problemas espirituais, eles incidem. E quantas vezes os padres exorcistas, eles diziam que a ação demoníaca estava disfarçada de doença. No mundo espiritual se chamam falsas enfermidades. É claro, o que vai comprovar isso? Um exame médico, muito bem feito. A pessoa tem uma dor terrível, terrível no abdômen. Eu lembro do padre Gabriel Amor, ele relatou no livro dele essa experiência. Uma jovem tinha uma dor terrível no abdômen. Era uma dor que ela não aguentava. Bom, a primeira coisa que pensaram: deve ser apendicite, corre essa menina no hospital. Chegou no hospital, tirou um raio-x, fez o exame do apendicite, estava perfeito, não tinha nada. Bom, deve ser alguma coisa no intestino, deu nó na tripa. Não tinha isso no interior? Nó na tripa, né? Correram, fizeram um ultrassom no intestino, perfeito o intestino. Aí foram ver o estômago, não tinha nada, esôfago, não tinha nada. Ela fez ultrassom, ela fez ressonância magnética, ela fez todos os tipos de exame possíveis e imagináveis, ela não tinha absolutamente nada fisicamente falando. O padre fez um exorcismo, acabou a dor. As coisas do âmbito espiritual incidem na vida. E aí é onde eu estava dizendo no começo da homilia: tem gente que acha que é uma brincadeira, tem gente que pensa que é algo bobo e não imagina o mal que está fazendo
para si e para os seus. Imagina, é bobagem. Ela está falando umas palavrinhas aqui de brincadeira, fingindo que é bruxinho e falando palavrinhas de brincadeira. De repente a casa está desculpa a palavra, perdão, um termo horroroso que eu vou dizer, a casa vira um inferno. É briga, é doença, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Fala, padre, eu não sei o que aconteceu com a minha família. Olha que interessante. Não sei o que aconteceu com a minha família. Eu nunca fiz nada de errado. A única coisa que eu fiz foi uma brincadeirinha. Fantasiei o meu filho de bruxinho, mandei para a escola de bruxinho e falou umas palavrinhas e... Amados, nada nessa vida é feito de qualquer jeito. Escutem bem o que o padre vai dizer para vocês. Se nós acharmos que falar algumas coisinhas quaisquer não tem problema nenhum, então por que é que nós rezamos Ave Maria se não passa de umas palavrinhas quaisquer? Não é verdade? O que é a oração se não um amontoado de palavras que nós dizemos? Não tem um efeito imenso? Sim ou não? Sim. Não é? A oração, imagina, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ela é belíssima. É um monte de palavras que nós vamos dizendo uma atrás da outra. E vamos ser sinceros aqui entre nós, tem coisa que a gente nem entende o que está falando. A Salve Rainha é uma oração complicadíssima. Se a gente for pegar o texto e for fazer lá uma análise gramatical da Salve Rainha, ela é complicadíssima, mas quando nós rezamos a Salve Rainha, ela gera um efeito. Ah, mas eu não entendi direito o que estava falando, aquelas palavrinhas lá de brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Toda a ação do inimigo, ele tem uma, como eu posso dizer, ele tem uma força, ele tem um efeito, e este efeito, esta força, ela pode ser potencializada, pode ser aumentada quando eu permito que algumas coisas entrem na minha vida. Nós não podemos ser inocentes, queridos, da mesma forma, por exemplo, que uma água benta dentro de casa não gera uma graça. Quem aqui costuma vir na missa de Santa Rita? Levanta a mão, por favor. A gente não leva a rosa abençoada para casa? Aquela rosa não é a portadora de uma graça, de uma bênção? Quem tem um crucifixo em casa, levanta a mão, por favor. Olha só, não é o portador de uma bênção? Uma imagem de Nossa Senhora, imagem de um santo, um quadro do Sagrado Coração de Jesus. Não tinha uma casa antigamente que não tinha na parede um quadro do Sagrado Coração e um quadro do Imaculado Coração de Maria. Tudo isso traz bênçãos. Vocês acham que as coisas consagradas ao outro também não trazem um efeito para dentro de casa? Aí eu tenho lá um cristalzinho, aí eu tenho lá uma bolinha não sei das quantas, aí eu tenho lá não sei o quê. De repente começa uma confusão dentro de casa, aí eu viro e falo, não sei o que aconteceu. Amados, nós precisamos nos armar. Armados com a armadura do cristão. A fé, a palavra de Deus, a devoção à Virgem Maria. Eu falei isso no tríduo de Nossa Senhora. O poder que Maria tem contra o inimigo. O poder que Maria tem contra o inimigo. Mas nós não podemos subestimar o quanto ele nos odeia. O inimigo nos odeia. E quem colocou esse ódio foi Deus. Lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus foi procurar quem tinha feito. E aí falaram, foi a serpente. E Deus disse, colocarei inimizade entre ti e a mulher. Falou para a serpente, que era Satanás, o demônio, o diabo. Colocarei inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Olha que palavra forte de Deus, a serpente tem descendência. Existem aqueles que, voluntário ou involuntariamente, não sei, fizeram uma opção em servir ao outro. Existe uma luta, e aqui, neste dia de hoje, nesta noite, é a noite onde as pessoas que fazem um culto a Satanás têm a sua maior força. Eles celebram missas negras nesta noite, fazem pactos
sacrificam crianças. E isso tudo foi contado por uma pessoa que pertencia a esta seita e se converteu ao catolicismo. E ele dizia: eu não entendo um cristão que brinca de Halloween. Se vocês imaginassem o que é isso. Existem missas negras por todos os lugares nessa noite. O que é uma missa negra, padre? Respondo. Eles vão nas igrejas, fingem que estão comungando, roubam o corpo de Cristo, levam para lugares e lá eles vão profanar o corpo de Cristo. Eles pisam na Eucaristia, eles cospem na Eucaristia, eles fazem coisas horrorosas, horrorosas. Coloca assim, a Eucaristia imitando um altar, com toalhas negras, com velas negras, fazem orgia em cima da Eucaristia, ofendem Nosso Senhor, terrivelmente. Isso gera uma força muito grande para que o mal possa ir atuando. E nós católicos precisamos rezar. Por isso eu digo que chega a ser um absurdo alguém que diz: padre, mas é uma brincadeirinha, padre, mas não tem problema nenhum, padre, mas não é nada. Não, é muita coisa. Nós precisamos nos colocar de pé, em oração, em prontidão, como soldados do Senhor, que batalham, que enfrentam, que resistem para que esse mal não cresça. Quanto mal vai ser feito nessa noite, mas quanto bem pode ser feito também. Agora, uma coisa precisa ficar muito clara: quando nós falamos sobre o demônio, quando nós falamos sobre demonologia, quando nós falamos sobre exorcismos, quando nós falamos sobre a ação que o mal pode fazer, entendam sempre uma coisa: o que é o demônio diante de Deus? Nada. O demônio não é nada diante de Deus. Nada, 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 nada. É uma poeira. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso eu dizia: a nossa arma é a oração. Aquele que está conosco já é vencedor. Por isso nós precisamos ter precaução, tomar cuidado, mas nunca podemos e não devemos nos acovardar diante do inimigo. Queridos, vocês acham que o demônio gosta que eu fale o que eu estou falando aqui para vocês e para todo mundo que está ouvindo? De jeito nenhum. Mas não gosta mesmo. Que várias pessoas vão começar a partir de hoje a saber que esse âmbito espiritual é perigoso. Várias pessoas a partir de hoje vão começar a rezar mais. Várias pessoas a partir de hoje não vão mais entrar nessas brincadeiras que fortalecem ele. Vocês acham que ele está contente comigo? Não está mesmo. Vocês acham que eu estou preocupado? Nem um pouco. O meu Deus que mora ali naquele sacrário é muito mais poderoso. O meu Deus que está dentro do meu coração, o Espírito Santo que eu recebi no dia do meu batismo, é muito mais poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos nos colocar de pé, como eu dizia. Dizer que Ele não existe já é uma vitória dele, mas nós entendemos que temos que decidir um lado. Nós queremos batalhar do lado do Senhor, do lado de Jesus, do lado de Deus. A vitória já está garantida para nós, para a nossa casa, para a nossa família. O que eu poderia dizer nessa noite: se apeguem a Deus com toda a confiança do mundo, como um filho do Pai, sem medo de cair, sem medo de que possam fazer comigo. Nos coloquemos em total confiança nos braços de Deus. Ele está no comando. Tem uma historinha com um avião voando, uma criança sentada num banco. O avião começou com uma tribulação, uma turbulência, e tremia, todo mundo morrendo de medo, o menininho lá tranquilo, pequenininho, tranquilo. Aí alguém foi lá e perguntou para ele: escuta, menino, mas você não está com medo dessa turbulência toda? O menino falou: não tem medo não, meu pai está pilotando o avião. Estou tranquilo. Se a nossa vida começar com turbulência, o inimigo começar a chacoalhar muito, diga para ele também: é o meu pai que está pilotando o avião. Esse não cai. Esse não cai. Pode ter confiança. Seja esse filho que confia, mesmo tremendo, mesmo com barulho. O inimigo gosta de barulho, mesmo com barulho. Mas
Se Deus é por nós, nada pode nos separar do amor de Cristo. São Paulo fala, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nenhuma criatura, o demônio é uma criatura de Deus, foi criado um anjo bom e caiu, mas é criatura. Nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que foi derramado em nós, em Cristo Jesus. Nós possamos nessa noite, com todo amor, com todo carinho, nos colocarmos na presença do Senhor, e nós vamos fazer um trato entre nós aqui, sim ou não? Posso contar com vocês? Sim. Cada um de nós vai rezar um Pai Nosso e 10 Ave Marias antes de dormir hoje. Amém? Amém. Hoje o inimigo perde feio para nós. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus.